Olá, seja bem-vindo. Este é o canal Bíblia Ilustrada, o seu cantinho onde você se conecta com a Bíblia e com Deus. Mais uma vez faremos uma linda viagem pelas Escrituras Sagradas. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos agora mergulhar nas sagradas páginas da Palavra de Deus. Hoje vamos explorar um tema que muitos crentes acham intrigante: as tatuagens na perspectiva bíblica. O que a Bíblia realmente diz sobre essa forma de expressão artística? Acompanhe-nos nesta jornada para descobrir, onde analisaremos os ensinamentos bíblicos, consideraremos diferentes pontos de vista e refletiremos sobre como podemos pôr em ação a fé em nossas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo interessante e enriquecedor enquanto exploramos este tema juntos. Ao longo da história, as tatuagens têm gerado diversos debates e opiniões na sociedade, especialmente dentro da comunidade cristã. Desde sua associação com práticas pagãs até sua aceitação como expressão artística pessoal, as tatuagens são um tema de interesse e controvérsia no contexto da fé. Mas além de discutir se as tatuagens são permitidas ou não, vamos explorar as implicações mais profundas dessa prática. Qual é o significado das tatuagens na nossa relação com Deus e com os outros? Como as tatuagens podem ser uma expressão de nossa fé e nossa identidade como seguidores de Cristo? Antigamente, as tatuagens eram vistas como símbolos de gangues ou experiências na prisão. Hoje, encontramos tatuagens em mães suburbanas, adolescentes góticos, estrelas pop e até líderes religiosos. Segundo o Wall Street Journal, quase metade dos millennials tem pelo menos uma tatuagem. Antes, tanto a igreja quanto a cultura rejeitavam tatuagens. Agora, é comum ver pastores tatuados na costa leste. O que antes era um símbolo de rebeldia, agora virou um tema interessante. Mas o que a Bíblia diz sobre tatuagens? O Antigo Testamento dá algumas orientações. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece cerca de 613 leis, cobrindo desde sacrifícios e responsabilidades sacerdotais até estilo de vida e governo do povo judeu. Em Levítico 19, verso 28, Deus proíbe tatuagens como forma de culto para os mortos, dizendo: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem façam tatuagens. No versículo anterior, também se proíbe cortar os bordos da barba. Levítico 19, verso 27. Além disso, outras leis judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas de materiais mistos. Levítico 11, versos 7 e 19. Regras que os cristãos hoje geralmente não seguem. Há muitas leis bíblicas que ainda seriam úteis hoje, e todos os cristãos devem seguir os 10 mandamentos. No entanto, algumas leis, como não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe, Êxodo 23, verso 19, eram específicas para o contexto do antigo Israel. Então, como decidimos quais leis seguir hoje? O que é hermenêutica? Como cristãos comprometidos, queremos ser fiéis na interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a arte e ciência de interpretar e aplicar a Bíblia na vida atual. O Dr. Ken Gore, professor de estudos bíblicos na Universidade Batista de Dallas, DBU, explica claramente: a Bíblia está escrita para nós, não a nós. Essa ideia é desenvolvida no livro Como Ler a Bíblia em toda sua extensão, uma obra valiosa. Os autores bíblicos foram inspirados para escrever mensagens que durariam séculos, mas não estavam escrevendo diretamente para nós. Isso nos leva a entender o contexto da Palavra de Deus antes de aplicá-la à nossa vida hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4, verso 13, como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Deus tem o poder de fazer milagres e poderia permitir que eu vencesse LeBron James em uma partida de basquete.
Mas essa não é a principal mensagem do versículo. Se eu jogasse contra ele, perderia. Então, o que está acontecendo? Deus não me dá a força para fazer tudo o que quero. Kelly Edmiston oferece uma introdução útil à hermenêutica, usando Filipenses 4, verso 13 como exemplo. No livro de Levítico, o povo de Deus acabara de ser libertado da opressão no Egito. Enquanto Moisés guiava Israel, Deus deu leis para ajudá-los a construir uma identidade baseada em sua relação com Ele. Algumas dessas leis intencionalmente afastavam os israelitas das práticas pagãs. Hoje em dia, os cristãos, exceto os judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher, não evitam misturar tecidos e geralmente raspam as costeletas. Então, por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Existe um grande debate em torno da aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. Às vezes, o Novo Testamento permite mudanças específicas, como em Marcos 7, verso 19, onde Jesus declara limpos todos os alimentos. Outras vezes, a Bíblia nos diz que estamos liberados das antigas leis judaicas e que não precisamos mais seguir o sistema de sacrifícios. No entanto, Jesus continua condenando o adultério, indo ainda mais longe ao dizer que a luxúria é tão pecaminosa quanto o adultério. Mateus 5, versos 27 a 29. A hermenêutica nos ajuda a interpretar a Bíblia no contexto da nossa vida atual. Ela considera o contexto histórico e cultural das Escrituras e busca entender as mensagens atemporais que podemos aplicar hoje. No caso das tatuagens, a hermenêutica nos leva a considerar se a proibição no Antigo Testamento se aplica da mesma forma hoje, especialmente considerando que muitas leis específicas para o antigo Israel não são seguidas pelos cristãos atualmente. A proibição das tatuagens no contexto bíblico nos leva a refletir sobre as razões por trás dessa instrução divina. Para compreender completamente o significado dessa proibição, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que foi dada. Na época em que essas palavras foram escritas, a sociedade em que viviam os israelitas estava imersa em práticas religiosas e culturais que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas envolviam a modificação corporal, incluindo as tatuagens como parte de rituais de adoração a deidades pagãs e práticas de luto pelos mortos. Deus, em sua sabedoria, deu essas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem arrastados pelos costumes e práticas pagãs ao seu redor. Ele proibiu as tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e à separação do povo de Israel do mundo que os rodeava. Isso nos leva a perguntar se essas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam de maneira igual a nós, na sociedade contemporânea. À medida que refletimos sobre essa proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás de nossos desejos de nos tatuarmos reflete uma reverência adequada por nosso corpo, que é um templo do Espírito Santo, segundo os ensinamentos bíblicos. Em última instância, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens na nossa sociedade contemporânea ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A palavra tatuagem não está clara no idioma hebraico. Algumas traduções da Bíblia usam tatuagem para traduzir o termo hebraico ka'aka, que pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como marca, o que, em uma interpretação literal, proibiria até tatuagens temporárias de crianças em feiras ou escrever notas na mão. Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. No entanto, a maioria dos estudiosos hebreus concorda que ka'aka se refere ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta,
criando marcas permanentes. Naquela época, as tatuagens eram mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde, mas essa, provavelmente, não é a principal razão pela qual o Antigo Testamento proíbe as tatuagens. Por que os israelitas não podiam se tatuar? Muitas dessas leis tinham o propósito de separar os israelitas das culturas pagãs circundantes e ajudá-los a desaprender os costumes egípcios. Durante muitos anos, comentaristas acreditaram que a proibição das tatuagens estava relacionada com a devida reverência à criação de Deus. Estudiosos luteranos do século XIX, como Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch e Frederick Gardiner, escreveram que essa passagem profana a dignidade humana em sua forma humana. Muitos comentaristas conservadores disseram que a lei que proíbe as tatuagens tem a ver com a violação de nossos corpos como criação boa de Deus. Embora essa posição seja compreensível, agora entendemos que essa lei provavelmente visava proteger os israelitas de se associarem ao culto pagão e ajudá-los a se libertar de sua escravidão. Historicamente, havia duas práticas principais relacionadas com as tatuagens durante o período bíblico. Algumas tatuagens estavam relacionadas com a escravidão. Estudos recentes sustentam que tatuagens eram usadas para marcar escravos no Egito. Como Deus libertou os israelitas da escravidão, eles não deveriam se considerar escravos do Egito. Além disso, rabinos judeus posteriormente associaram tatuagens com idolatria e paganismo. James Smith apoia a ideia de que tatuagens estavam ligadas a práticas de adoração pagã, enquanto Robert Jameson e outros acreditam que tatuagens se associavam à adoração de ídolos e eram um sinal de apostasia. Nesta leitura, parece que Levítico não proíbe todos os tipos de tatuagem no contexto moderno, já que hoje as tatuagens não têm a mesma associação com idolatria ou escravidão. Portanto, uma boa interpretação hermenêutica mostra que o princípio subjacente a este mandamento não é violado com tatuagens modernas. No entanto, antes de decidir se fazer uma tatuagem é bíblico ou não, há outras considerações que devemos levar em conta. Existem outros versículos bíblicos que algumas pessoas interpretam como relacionados a tatuagens. Alguns cristãos acreditam que a marca da besta mencionada em Apocalipse 13, versos 16 a 18, é uma espécie de tatuagem. No entanto, no capítulo seguinte, Apocalipse 14, verso 1, diz-se que os 144 mil redimidos da terra têm o nome do Pai escrito na testa. Portanto, uma leitura literal poderia nos levar a concluir que os justos também terão marcas no rosto. Há muitas maneiras de interpretar o Apocalipse, e embora seja possível que algum dia uma ordem mundial exija que as pessoas se marquem, parece improvável que João quisesse dizer que essas marcas seriam tatuagens. Mesmo se fosse verdade, poderíamos nos marcar com qualquer outra coisa que não fosse o 666 e estaríamos bem. De qualquer forma, eu não recomendaria tatuagens do 666 por muitas razões. Em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, Paulo diz que nossos corpos são templos. Acaso não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e ao qual receberam de parte de Deus? Vocês não são seus próprios donos, foram comprados por um preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Neste contexto, Paulo está se referindo à imoralidade sexual. No entanto, o princípio pode se aplicar a muitas áreas de nossas vidas. Paulo está afirmando a importância de nossos corpos, portanto, acredito que esse princípio também se aplica às tatuagens. Uma aplicação adequada poderia ser: devemos glorificar a Deus com as tatuagens que decidimos fazer em nosso corpo. Embora, novamente, não esteja claro se Paulo se referia à estética ao escrever estas palavras. Se assim fosse,
Os templos muitas vezes são muito decorados com elaborados tapetes e pinturas. Então, o trecho não parece proibir tatuagens. Em Isaías 49, versículo 16, Deus diz: "Gravada te levo nas palmas de minhas mãos." Isso é uma metáfora, mas ainda assim mostra uma abertura para a ideia de tatuagem. Tatuagens como marcas culturais. Em um artigo interessante de Trevin Wax no seu livro The Gospel Coalition, A Coalizão do Evangelho, ele pergunta: são as tatuagens piores que o adultério? O artigo fala sobre a experiência de missionários na Tanzânia, que descobriram que seus estudantes cristãos achavam que seria pior um pastor ter tatuagens do que cometer adultério. Por quê? Porque nessa cultura, as tatuagens são associadas à bruxaria e espíritos malignos, indicando que esses espíritos têm influência sobre a pessoa. Devemos levar a sério as opiniões de outros cristãos. Adoramos ao mesmo Deus que esses irmãos e irmãs, então eles têm razão ao dizer que, nessa região, a prática de tatuagens poderia limitar muito o testemunho e envergonhar a igreja. Isso não significa que a moralidade depende das culturas, mas que, como cristãos, devemos cuidar do nosso testemunho. Diferentes contextos culturais às vezes exigem diferentes aplicações dos textos bíblicos e diferentes formas de viver as mesmas verdades eternas. Os cristãos podem manter marcas culturais e étnicas que não sejam pecaminosas. O Evangelho é para judeus e gentios, e essa inclusão é muito importante para Paulo. Na carta para os Gálatas, ele aborda os cristãos judeus que queriam adicionar a lei judaica e suas tradições à conversão ao cristianismo. Paulo afirma que isso está errado. Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Perante vocês, Jesus Cristo crucificado foi claramente apresentado. Só quero saber de vocês. Receberam o Espírito pelas obras que a lei exige ou pela fé com que aceitaram a mensagem? Gálatas 3, verso 1. Mais adiante ele escreve: já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, verso 28. Em 1 Coríntios 8, verso 9, Paulo diz que questões como comer carne sacrificada a ídolos não deveriam nos dividir. A tatuagem deve ser vista de forma similar. Muitas questões são claramente pecaminosas na Bíblia e podem prejudicar nosso testemunho. Mas fazer uma tatuagem não parece ser uma delas. Se você é cristão e está pensando em fazer uma tatuagem, é importante considerar alguns princípios bíblicos sobre o assunto. Primeiramente, lembre-se que nossos corpos são templos de Deus. Então é essencial agir com discrição e sabedoria, já que tatuagens são permanentes. Além disso, mais de 10% das pessoas se arrependem de suas tatuagens. Então, é prudente pensar bem antes de decidir e escolher o local do corpo com cuidado. As tatuagens ainda apresentam riscos para a saúde. Historicamente, a proibição de tatuagens na Bíblia estava relacionada com a escravidão, a idolatria e o paganismo. No contexto atual, é importante garantir que o conteúdo das suas tatuagens não esteja relacionado com esses temas. Se você faz uma tatuagem por idolatria, isso seria um reflexo do pecado. Se a tatuagem simboliza algo do qual Deus te libertou, é melhor não fazê-la. Gálatas 5, verso 1. Se a tatuagem prejudicar seu testemunho ou causar divisão, especialmente em uma cultura que associa tatuagens ao paganismo, deve ser evitada. 1 Coríntios 8, versos 8 a 13. Não devemos fazer tatuagens associadas ao paganismo ou que contradizem os ensinamentos de Cristo. Use a sabedoria, o Espírito Santo e a comunidade para discernir cada situação.
sobre o que a Bíblia diz especificamente sobre tatuagens, algumas interpretações sugerem que as leis levíticas contra tatuagens visavam evitar práticas pagãs e de escravidão. No entanto, no contexto ocidental moderno, onde tatuagens não são geralmente associadas a esses pecados, os cristãos podem ser livres para fazer tatuagens que sejam bem pensadas e honrem a Deus. Tatuagens podem ser expressões culturais e artísticas que os cristãos podem redimir e desfrutar sob o novo pacto, como Paulo diz sobre questões culturais que podem dividir. No entanto, não exercemos esse direito, mas suportamos tudo para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9, verso 12. No entanto, é preciso considerar que a interpretação deste assunto até aqui apresentada é baseada em uma visão mais contemporânea e liberal. E devemos levar em conta que grupos cristãos mais tradicionais e ortodoxos entendem que não devemos de maneira alguma tomar a decisão de fazermos tatuagens, mesmo que estas sejam feitas com imagens e desenhos que representem as nossas crenças. E essa interpretação se dá pelo fato de que nosso corpo é templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6, verso 19, e em Gênesis 1, verso 26, Deus diz que fez o homem à sua imagem e semelhança. E tendo esses textos bíblicos como ponto de partida, entendemos que os princípios bíblicos relacionados ao nosso corpo, à nossa adoração a Deus e ao nosso testemunho, por mais que tenham sido dados nos tempos do Antigo Testamento, não sofrem mudanças dentro das culturas e muito menos com o passar do tempo, e que pelo fato de sermos morada do Espírito Santo e feitos à imagem de Deus, e por isso sermos testemunhas do Senhor, devemos manter o nosso corpo limpo de qualquer tatuagem, adereços ou práticas que apaguem ou alterem em nosso corpo a imagem pura que nosso Criador colocou em nós quando nos criou. E particularmente, creio que esta é uma interpretação com um cunho muito sério e que precisamos considerá-la com muita reverência diante de Deus, antes de tomarmos a decisão de fazermos uma tatuagem. E caso você sinta que esta é a interpretação mais assertiva, porém antes de saber sobre o assunto já havia feito alguma tatuagem e se sente mal por isso, não se preocupe, pois esta interpretação também compreende que o que você fez no passado antes de conhecer a Jesus, Deus já perdoou no momento em que você se entregou a Jesus. E, portanto, suas tatuagens não serão consideradas pelo Senhor. E você pode seguir sua vida na fé com a consciência tranquila. Ao final dessa exploração sobre tatuagens, surge uma perspectiva bíblica fundamental. A fé cristã é dinâmica e adaptável. As interpretações das Escrituras têm evoluído ao longo da história, ajustando-se à medida que a sociedade e a cultura mudam. Assim, nossa compreensão das tatuagens e outras questões contemporâneas deve ser guiada por um discernimento profundo e uma reflexão cuidadosa, fundamentada nos princípios eternos do amor, da justiça e da graça de Deus. Uma lição importante desse estudo é a necessidade de discernir com sabedoria e sensibilidade em todas as nossas decisões, incluindo aquelas relacionadas a expressões pessoais, como as tatuagens. Através da oração, reflexão e consulta com a comunidade de fé, podemos buscar a orientação do Espírito Santo para tomar decisões que reflitam nosso compromisso com Cristo e nosso chamado a glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Por fim, é essencial lembrar que, além das diferenças de opinião sobre questões como tatuagens, somos chamados a nos amar mutuamente e a manter a unidade em Cristo. Que nossa exploração desse tema nos inspire a cultivar uma comunidade de fé inclusiva e compassiva, onde cada pessoa seja valorizada e respeitada como um filho ou filha amada de Deus, independentemente de suas escolhas pessoais ou aparência externa.
Diante disso e dos desafios que encontramos para tomar decisões delicadas como esta, te convido a orar comigo agora. Querido Pai Celestial, nos reunimos hoje em Tua presença com corações cheios de gratidão e humildade. Agradecemos pelo Teu amor incondicional, que nos envolve a todo momento, pela Tua graça que nos sustenta nos momentos de dificuldade e pela Tua luz que ilumina nosso caminho na escuridão. Pedimos que nos guies e nos fortaleças enquanto nos mergulhamos em Tua presença neste tempo de oração, Senhor. Pedimos que derrames Teu Espírito Santo sobre nós enquanto nos unimos em oração. Que Teu Espírito nos encha de paz e consolo e que nos guie na compreensão de Tua vontade para nossas vidas. Permite-nos sentir Tua presença poderosa enquanto elevamos nossas petições e preocupações ante Ti, confiando em Tua sabedoria e amor perfeito para responder segundo Tua vontade. Pai Celestial, conheces os desejos de nossos corações e as necessidades daqueles que nos rodeiam. Pedimos que sejas nosso refúgio e nossa fortaleza em tempos de prova, e que nos enchas de esperança e fé em meio a desafios que enfrentamos. Que nossas palavras e pensamentos sejam agradáveis a Teus olhos e que nossas vidas reflitam Teu amor e Tua graça em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Agora, gostaria de te fazer uma pergunta. Como você abordou esse tema e a que conclusões chegou dele em relação à sua experiência de vida com Deus? Compartilhar nossas experiências e maneiras de lidar com desafios e dúvidas pode ser uma fonte de apoio e crescimento espiritual pessoal, e também para a comunidade cristã. Então, anime-se a compartilhar seus pensamentos nos comentários e assim ajudar aos nossos irmãos na fé a crescerem em graça e sabedoria diante de Deus. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você achou o conteúdo valioso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com familiares e amigos, dê um like e comente sua opinião. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam conhecer a vontade de Deus. Vamos juntos iluminar mentes e expandir nosso conhecimento. Obrigado, que Deus abençoe sua vida e seu lar. Um forte abraço e até a próxima.